Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande recebê-los, retorno das atividades. E para mim é uma alegria dobrada por poder estar aqui compartilhando com vocês o que refletimos, né? E também um privilégio poder estar também aqui servindo de, talvez, instrumento de toque em alguns corações, e inicialmente no meu. E nessa temática que vamos ver hoje, a jornada da evolução humana, nós gostaríamos de trazer esse texto de Annie Besant, até um livro que já está esgotado, mas que, assim, para mim é profundamente tocante. Fala dessa jornada de modo geral e ela traz 5 capítulos. Este livro traz 5 capítulos. E aí a ideia é que possamos vê-los em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Se as pessoas que estiverem aqui tiverem interesse de acompanhar essa jornada, se vocês tiverem interesse e puderem, seria bom. Claro que se perder um, necessariamente, não há uma continuidade tão necessária, mas o ideal era que nós pudéssemos participar de todo o texto, que é muito rico. E Annie Besant foi considerada no passado, foi a segunda presidente da Sociedade Teosófica Mundial. Ela foi considerada a maior oradora da época, dentro da ST. E eu confesso que fica difícil trabalhar os textos dela, porque são muito, assim, rico em detalhes. É como se fosse uma narrativa. Então eu procurei resumir o máximo possível, sem perder o recado que ela quer dar. Mas como é um texto narrativo, então, mesmo eu tentando resumir o máximo possível, tive que trazer textos, né? Palavras particularmente dela. Então, esse livro, ele fala basicamente para aquelas pessoas, para nós que estamos buscando um sentido da vida, um sentido para a vida. Quem já encontrou algum sentido, mas a ideia dele é que esse sentido cada vez mais fique mais claro em nossas mentes e em nossos corações. Então, com o objetivo de descobrirmos o sentido da vida, nós faremos uma longa viagem, partindo de onde nos encontramos, partindo de agora, aqui, que ela chama no recinto externo, em direção ao santuário interno. O que seria isso? O recinto externo é toda a nossa vida cotidiana, nossa vida externa, e com essa jornada de partir do recinto externo ao santuário interno ou recinto interno, que essa é a busca de cada um de nós, é a jornada de nossa vida. E ainda descreveremos a jornada da evolução humana, onde indica a trilha longa, ao longo da qual a humanidade caminha lentamente rumo ao templo ou ao santuário interno. O que é que esse texto pretende mostrar? O que é que essa palestra pretende trazer para nós? É essa jornada, saindo do recinto externo e indo em direção ao santuário, que ela chama santuário interno ou recinto interno, ou ao templo, que é a sua meta, é a meta da jornada humana, explicando o porquê dessa caminhada e as razões da sua extrema lentidão, porque há uma lentidão de fato nessa jornada humana. E a purificação, que é o tema trazido para hoje, vamos falar da jornada de modo geral, mas focando na purificação, que seria o primeiro degrau dessa nossa jornada, é o primeiro degrau para que possamos nos tornar o que verdadeiramente já somos. Somos Budas, somos Cristos, só que em potência. É preciso fazer essa caminhada
nesse primeiro instante da purificação, sem o peso do termo que está um tanto quanto desgastado, mas a purificação nós vamos ver no caminhar. Sem esse primeiro passo, seria impossível esse nosso processo dentro dessa grande jornada da evolução humana. E para isso, Annie Besant, como eu disse no início, ela faz uma narrativa. Eu pensei até em sugerir que pudéssemos fechar os olhos e eu falava e a gente ia fazendo essa imagem, mas talvez ficasse um tanto quanto cansativa, né? Fechar os olhos 40, 50, 30 minutos, sei lá. Então, eu resolvi trazer também algumas palavras que possam nos ajudar nessa caminhada, nessa jornada. E aí, no segundo momento, que será no mês de setembro, dentro dessa jornada da evolução humana, nós vamos ver o controle do pensamento, que seria um segundo degrau dentro dessa grande jornada. Em outubro, a formação do caráter, depois a alquimia espiritual e para encerrar, em dezembro, que encerra também o texto dela, dessa relíquia, no limiar, que seria no limiar da nossa unificação, do que poderíamos chamar de libertação ou kaivalya, num termo iógico, que seria o ser perfeito. Esse ser que já é, só que ele precisa tornar-se, ele precisa tirar os véus, as capas, para que ele possa tornar-se o que ele já é. E nesse sentido nós vamos fazer esse percurso. Se vocês estiverem dispostos, até dezembro nós temos esse caminhar. Então, a princípio nós vamos nos imaginar, como a figura mostra, que tivéssemos no centro do universo, se nos fosse possível colocar-nos em pensamento no centro do espaço, do qual pudéssemos ver o curso da evolução e estudar a história da nossa cadeia de mundos, tal como podem ser vistos pela imaginação, poderemos interpretar o todo num quadro. Então, vamos imaginar, estamos no centro do espaço, do universo, e imaginar essa cadeia, quem já estudou aqui, quem teve essa oportunidade no curso de teosofia o ano passado, nós tivemos um módulo que falava das cadeias, das rondas, das raças, sub-raças, e tudo mais, tudo isso que agrega todo essa jornada da alma. Então vamos imaginar assim, que estamos no meio do universo e visualizando como seria essa nossa jornada. E aqui nós trouxemos está pequenininha, não está em alta resolução, mas dá para dar uma ideia de uma montanha. Foram colocadas as cores dos chakras, mas ele não é fundamental para a nossa fala de hoje, nossa reflexão, mas em sentido espiral, e onde nós aí caminhamos. Toda a humanidade caminha desde a base da pirâmide até chegar ao topo. E eu gostaria que vocês observassem o que existe lá no topo dessa montanha, o que nos aguarda, nossa meta, o santuário interno. E aí vemos uma grande montanha situada no espaço. Isso tudo é imaginativo, não é uma montanha física. Com um caminho que vai girando em torno dela até atingir seu ápice. As voltas que esse caminho dá são 7 cadeias, aquilo que eu falei. E em cada volta há 7 estações, 7 momentos, 7 globos, mas nós não vamos citar termos técnicos. Há 7 estações onde os peregrinos, que somos nós, ficam durante algum tempo, em cada encarnação, na vida, no mundo material. E dentro dessas estações, eles têm de subir, volta por volta. Então, são eões de anos, essas voltas, até chegarmos à nossa meta, vamos dizer, primeira, com relação a esse aspecto da montanha, porque a evolução é eterna, infinita.
Mas no que se refere à humanidade, nós temos uma meta a seguir. Depois de lá, vamos caminhar ainda, mas não se sabe para onde, né? O fato é que estamos nos focando na nossa condição de hoje, condição humana, né? Somos ainda um projeto humano, ainda não somos a humanidade ainda final. E quando traçamos o caminho que sobe por aquela trilha em espiral, vemos que ele termina no topo da montanha. Aqui foi focado só o topo, que pegasse um pouco da montanha, mas um pouco também desse templo ou santuário interno, porque esse caminho é externo, mas também é interno. Lembrando que é um caminho para dentro de nós e ao mesmo tempo fora de nós. E lá no templo nós vemos que existe o Santo dos Santos, que é o grande ser. No topo da montanha há um majestoso templo, como que feito de mármore de brancura radiante, que ali se ergue, cintilando contra o azul etéreo. Esse templo é a meta da peregrinação. E os que estão no seu interior, no interior do templo, terminaram o seu percurso no que se refere à montanha e ali permanecem apenas para auxiliar a humanidade, ou seja, os que ainda estão subindo. Então, no nosso processo de subida em espiral, nessa montanha que é a vida, nós vamos entrar nesse templo e sermos auxiliares daqueles que ainda estão na caminhada. Dentro desse templo, isso aqui é uma foto para mostrar que existem 4 salas, ou podemos chamar de salas. Há no centro do templo um Santo dos Santos. Em torno desse centro estão os 4 pátios ou 4 salas. São 4 pátios ou 4 salas que nós vamos ter que penetrar. Ter, entre aspas, né? Circulando o Santo dos Santos como círculos concêntricos. Aqui nós percebemos, ali nós vimos que mostra a planta baixa. Aqui nós vemos a planta alta, né? Talvez. A perspectiva, muito bem. Então, nós vemos que existem esses 4 pátios, mas eles são divididos, existe uma porta, um portal que passa de um para o outro. Não pode chegar no quarto sem passar pelo primeiro, segundo, terceiro e assim vai. Uma parede separa cada pátio. Para passar de um pátio para o outro, o caminhante deve atravessar apenas uma porta. Assim, todos que alcançarem o centro terão de passar por aquelas 4 portas, uma a uma. Poderíamos fazer uma analogia às iniciações. Aqui está o templo, a parte externa. Aqui não se refere a essa parte interna, que seria já o santuário, as iniciações. Aqui mostra o templo, a parte externa, onde tem mais pessoas, mais seres do que na parte interna, obviamente. Mas que já é, assim, uma grande dádiva chegarmos lá, nessa parte externa. Né? Chegarmos aqui. Porque os que chegarem aqui, eles estão a ajudar aqueles, puxando, ajudando a que a luz do templo, do santuário, possa iluminar aqueles que estão no peregrinar. Fora do templo, aquele templo que vimos com 4 portas, existe ainda outro recinto fechado, o pátio externo. Isso aqui, que é o pátio externo. O templo está aqui no centro, né? Nós aqui não vemos com essa imagem. E esse pátio acolhe muitos peregrinos, mais do que os que estão lá dentro do templo. Aqui estamos nós a subir, a humanidade subindo, peregrinando, vida após vida.
Ao longo daquele caminho que dá voltas à montanha, vasta massa de seres humanos vai, de fato, subindo. Mas subindo vagarosamente, passo por passo, enquanto ele caminha durante milhões de anos, uma infindável sucessão de vidas parece passar. Então, aqui é uma encarnação atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Há autores que falam de 777, mas é simbólico, né? O fato é que vamos viver milhões e milhões de vidas para nos tornarmos perfeitos. E aí indagamos, por que sobem com tanto vagar? Por que subimos de forma tão vagarosa? Por que esses milhões de homens e mulheres empreendem uma viagem tão longa? E por que se esforçam por alcançar aquele templo situado lá no ápice? Então é preciso que entendamos o sentido real da nossa vida, da nossa estada aqui na Terra, para que possamos dar significado às pequenas coisas. Porque senão fica uma vida tão vazia, sem sentido, quando vemos tanta coisa feia ao nosso redor. Se não compreendermos o sentido da vida, porque essa viagem tão longa e tão lenta, não vamos compreender os fatos externos, que eles estão aí só para nos ensinar. A marcha nos parece muitíssimo lenta, porque eles não veem seu ponto de chegada, sua meta, e não percebem em que direção estão viajando. Então, quando nós não sabemos para onde vamos, é óbvio que o caminho se torna lento, sem significado e muito mais doloroso, né? Porque, de algum modo, a humanidade, há aqueles que pouco veem, aqueles que veem um pouquinho, aqueles que já estão vendo o suficiente para fazer essa caminhada com mais consciência. Veja que uns estão indo, outros voltando, uns estão se encantando ali. Observamos alguns caminhantes, vemos atraídos para cá e para lá, sem qualquer propósito em seu caminhar. Não andam diretamente para frente, atento ao que fazem, mas perambulam, como crianças correndo atrás de uma flor ali, tentando apanhar uma borboleta acolá. Então isso é fato. Talvez, se fizermos uma reminiscência da nossa própria história, está falando de vidas e vidas e vidas, não necessariamente só esta vida, óbvio. E até nessa mesma vida, nessa vida atual que temos consciência dela, porque não lembramos já das que passaram, ou pelo menos a grande maioria não lembra, nós, de repente, a memória nos traz fatos de nossas vidas do passado em que estávamos perambulando, mesmo nessa, sem saber o sentido. Isso é mais próprio da adolescência, né? Então, qual o sentido da vida? O que é que eu estou fazendo aqui? Por quê? Por que isso? Porque alguém sofre? Porque eu nasci pobre? Porque eu nasci rica, alguém pobre? Porque eu sou doente, alguém... Enfim. Então, são as questões humanas, existenciais. Temos a impressão de que todo o seu tempo é desperdiçado, todo esse tempo que é levado para atravessar essa montanha, caminhar, e apenas um pequeno avanço chega a ser conquistado quando a noite cai sobre eles e o dia de marcha termina. Quando fala que a noite cai, seria uma encarnação, quando morremos, né? Como normalmente chamamos. A noite chega, adormecemos e acordamos num outro momento histórico, mas parece que não houve avanço. Não parece sequer, faltou um R aqui, que o próprio progresso intelectual, lento como também torne o passo mais rápido. Quando observamos aqueles cujo intelecto é escassamente desenvolvido, eles dão a impressão de que, depois de cada dia vivido, mergulham no sono e dormem quase que no mesmo lugar que ocuparam na noite anterior. Isso é fato, né? É triste, mas é. Mas é assim mesmo. E aqui o importante é saber que intelectualmente, mesmo a gente pensando que intelectualmente vamos avançar,
isso aqui de modo geral, falando da vida integral, intelectual, material e espiritual, não faz grande diferença nesse caminhar. Só que também os escassamente, os que têm o intelecto escasso, aí é que a coisa é mais lenta ainda, claro. Porque se compreendemos o sentido da vida, então é natural que possamos dar os passos necessários para que a caminhada seja mais consciente, seja mais rápida até. De vez em quando, um viajante levanta os olhos, afastando-se das flores, das pedrinhas e das borboletas que estão pelo caminho. E aquela cintilação atrai o seu olhar, aquela cintilação lá do templo. Olha para cima, para o templo, e por um momento ele o vê. Então, podemos fazer essa analogia, ou talvez nos situarmos em algum momento de nossa vida, que nesse caminhar da vida, que naturalmente no início de nossas caminhadas, que é a partir da individualização, o olhar está sempre para baixo, e num determinado momento nosso olhar sai de si, do nosso umbigo, quando ele se volta para o alto, ele vê. Então depois que vê, aí a coisa muda. É como se fosse o nosso primeiro momento de metanoia, o que a Igreja Católica chama de conversão, porque nós temos inúmeras conversões em nossas vidas. Então talvez esse seja o primeiro momento. E aí esse ser, ele vê o templo, aliás, ele vê a luz que cintila desse templo, ou ele sente a divindade interna nele. Ele sente que há algo além do mundo físico, material. E aí ele começa o seu caminhar. Depois desse momentâneo relancear de olhos, nunca mais aquele peregrino será o mesmo. Nunca mais. Mesmo que ele caia ali, caia acolá, dê um tempo ali, outro acolá, por circunstância, por karma, mas ele nunca mais será aquela mesma pessoa. Porque, embora apenas por um instante compreendeu quais eram a meta e a finalidade de nossa existência, de nossa vida aqui no planeta, viu o ápice rumo ao qual está galgando, ele viu o objetivo da vida. E viu também o caminho íngreme, mas muito mais curto, que sobe diretamente do flanco da montanha até o lugar onde o templo resplandece. Compreende, naquele momento, que a estrada tem um nome, chama-se serviço, e que os que enveredam pelo caminho mais curto devem entrar através de uma porta onde as palavras serviço à humanidade estão brilhando com letras douradas. Então, esse peregrino que viu, que sentiu a sua divindade, chega um momento que ele compreende que é como se fosse a senha, é serviço. E ele compreende que é um serviço à humanidade. Ele começa a sair de si. Ele deixa aquela vida egocêntrica que inicialmente no processo evolutivo é essencial, como uma criança é egocêntrica para sobreviver, mas chega um momento que ele começa a sair de si. E aí a imagem ainda no nosso caminhar, a alma compreende que antes de poder alcançar pelo menos o pátio externo, essa parte externa, ela compreende que antes de alcançar esse pátio, ou a parte externa do templo, deve passar através daquela porta e compreender que a vida é feita para o serviço e não para a autoprocura. Essa coisa muito voltada a si, o que eu vou fazer para mim, o que eu quero ter para mim, o que eu quero juntar para mim, que é a única maneira de subir rapidamente e fazê-lo por amor aos retardatários, a fim de que o auxílio mais eficaz vindo do templo possa ser enviado ao encontro dos que vêm subindo, o que de outra forma não seria possível. É claro também
que se o peregrino não quiser fazer essa opção, ele pode não fazer essa opção. E ele vai subir vagarosamente, esperando apenas pela natureza. Não tem problema nenhum. Podemos optar por isso. Só que o custo é mais alto, porque vamos passar mais vidas sofrendo. Se formos orgulhosos nessa, na outra vamos vir numa condição de extrema humilhação, para aprender que a humildade é essencial. E assim a vida vai nos ensinar. As circunstâncias que nascemos, que estamos inseridos, nada mais é do que uma maneira didática que a lei, que a natureza enreda, para que possamos aprender didaticamente. Então, quando a meta procurada, o dever e o poder de serviço lograram essa momentânea e imaginativa compreensão da alma, permanece ali o desejo de trilhar uma senda mais curta e encontrar o caminho que leva diretamente pelo flanco da montanha ao pátio externo. Vemos essas almas que apenas por um momento reconhecem que há um escopo, um propósito na vida. Começam a subir com maior resolução do que suas semelhantes. Veja que essa se destaca. Começam a agir com maior firmeza no que se refere às virtudes. As virtudes são essenciais nesse processo, claro. Essas são as almas que se distinguem entre as suas semelhantes pela sua diligência e vigilância. Elas caminham mais depressa, porque estão seguindo uma direção que principiam a vislumbrar qual seja. E assim começam, ainda que de maneira imperfeita, a tentar viver uma vida, ou uma vida com um propósito definido. Essas almas encontram o real sentido da vida. Então, mesmo que de forma imperfeita, mas uma vez vista, uma vez compreendida, nem que seja de forma muito ainda sutil, não muito clara na mente nem no coração, mas ela vê que a virtude é essencial nesse processo de caminhada. Então, agora subindo deliberadamente pelo caminho em espiral, ela não espera mais que o karma lhe jogue, que a natureza lhe impulsione. Ela deliberadamente escolhe. Ela escolhe porque é tipo alguém deve algo e vai pagar antes que o cobrador chegue e depois cobre com juros se atrasar. Então, vamos lá, vamos pagar. E nada mais, a natureza nos coloca uma condição de que podemos pagar o que devemos com serviço, né? Então, se compreendermos isso, então vamos servir à humanidade, porque é como se fosse, esse serviço fosse abatendo o nosso débito junto à humanidade. E a cada dia essas almas seguem um pouco mais depressa, até se destacarem nitidamente à frente das multidões pela espiritualidade de sua vida, pela prática da virtude e pelo desejo crescente de serem úteis aos seus semelhantes. Então, essas almas que avançam, que se destacam dentre nós, elas expressam 3 qualidades: espiritualidade de uma vida de espiritualidade, a prática da virtude e um desejo crescente de ajudar o outro. Começam a empreender o seu caminho para a vanguarda. Ela não quer mais estar na retaguarda. Ela quer estar na vanguarda, com maior celeridade. Estão sempre buscando ajudar os que rodeiam e tentando impulsioná-los mais depressa ao longo do caminho. Então é natural que essas almas puxem as demais, promovam condições para que as demais também façam esse caminho. Entre aquelas almas que estão amando e servindo, chega uma figura bela, com aspecto severo, que é o conhecimento. Que até então o conhecimento não era tão, mas de repente chega.
que sussurra-lhe sobre as condições exigidas para um progresso mais rápido. Só o conhecimento vai clarear e tornar transparente o que é necessário para esse caminhar mais rápido. Esse conhecimento ele pode vir através da religião, da filosofia ou de algum movimento espiritualista. Tem ajudado na prática das virtudes. Então, a religião, a filosofia, eles têm ajudado nessa prática, bem como o serviço à humanidade. E assim, os três reunidos começam a encarregar-se da alma. Então, veja, tudo isso é como se essas almas que estão fazendo estão nesse processo, de algum modo elas vão ter a ajuda, né? E nesse sentido, amando e servindo, o conhecimento, as práticas das virtudes e o serviço da humanidade vão encarregar-se de empurrar essas almas para adiante. Por fim, uma alvorada mais brilhante se faz presente. E com ela, com essa alvorada, a identificação mais completa. Ela começa a definir para si a finalidade de sua subida. Não apenas sonhando com o futuro, mas tornando esse sonho mais concreto em sua intenção, colocando energia, colocando intenção, tendo a motivação para que essa meta seja atingida. Veremos essa alma identificando o serviço como lei da sua vida. Deliberadamente faz a promessa de ajudar no progresso da raça. Esse voto é o primeiro que a alma faz, o de doar-se para o serviço. Vocês podem me perguntar, será que todo mundo tem que passar por isso? A gente é quem escolhe, né? E quando fala do primeiro voto, de doar-se para o serviço, nós vemos a primeira oferenda que a humanidade teve. Quem de vocês lembra? Qual foi a primeira oferenda? O primeiro ser que entregou-se, que a humanidade recebeu como oferenda. O primeiro ser iluminado. O primeiro ser que nos puxa, que nos estimula, que nos ensina. Quem foi? O cristianismo? Não. Mais antigo, o primeiro. O Senhor Buda. Então, nesse processo aqui, o primeiro a chegar no topo, é como se nós estivéssemos participando de uma maratona e ele foi o primeiro a chegar. O Senhor Gautama Buda. Foi o primeiro que chegou. E graças a eles, estamos nós fazendo as suas pegadas, né? Bem atrás, isso não importa, a questão de tempo não importa. Importa quer dizer, o importante não é viver. Navegar é preciso, né? Viver não é preciso. Então, a questão é de estarmos navegando. Por fim, após muitas vidas de esforços, muitas vidas de trabalho, tornando-se mais pura a alma, mais nobre, mais sábia, vida após vida, a alma revela distintamente uma vontade que agora se faz mais forte. Nesse processo de purificação, cada momento que a gente alcança nessa purificação, nossa vontade vai se firmando mais. Quando essa vontade se exprime como claro e definido propósito, não mais o sussurro que aspira, mas a palavra que ordena. Então, essa vontade resoluta baterá a porta que leva ao pátio externo do templo, com um toque que ninguém poderá recusar. Então, o que é preciso para que entremos nesse recinto externo? O que é preciso? Que seja forte nossa vontade. É preciso que haja vontade. Porque no início a nossa vontade era frágil, né? Desvanecente. E com o processo, a nossa vontade, ela tende a tornar-se clara, forte. E essa
vontade que baterá a porta e que, quando bater a porta, o mestre não poderá recusar de abrir, né? Porque chegou lá e está batendo. Este toque revela a força da alma, que está determinada a vencer e aprendeu bastante para ter noção da magnitude da tarefa que vai empreender. Sofreu bastante. São as experiências da vida, os tropeços da vida, os sofrimentos da vida, não só dela, mas vendo no outro, que faz com que essa vontade fique cada vez mais forte, como um aço. E qual a tarefa que essa alma vai empreender quando ela se depara nesse momento a estar no pátio já batendo para entrar? Porque lembra que o pátio externo não é o templo ainda interno, aquelas iniciações. Ela se destaca das demais nessa jornada, mas não é ainda o templo interno. Ela apenas chegou no recinto externo. A tarefa que ela vai empreender é separar-se da sua raça. Daquela raça que vai subindo, volta por volta, durante milênios. Passando ainda pelas rondas de um globo a outro, aquilo que conhecemos como uma cadeia em fatigante sucessão. Então ela sai desse... É como se andássemos numa manada, numa boiada, e de repente resolvêssemos andar sozinhos mais rápido. E aí essa alma corajosa pretende subir a montanha, a mesma montanha. Ela não vai fazer outro caminho, é a mesma montanha, só que em apenas umas poucas vidas humanas. Pretende passo a passo enfrentar a colina em seu íngreme ponto. O caminho que a conduzirá diretamente para cima para o próprio Santo dos Santos. Então ela vai caminhar, mas como numa maratona ela vai passar. Vai passar as outras almas que estão caminhando. Não existe o certo ou errado. Essa alma é a certa, as que estão caminhando conforme a natureza está errada. Não. São opções que temos. Então ela vai alcançar aqui o Santo dos Santos. A alma no pátio externo, aqui, né? A alma quando chega aqui no pátio externo, está ocupada com todo esse trabalho em todas as suas vidas que ali passar. Essas tarefas devem, pelo menos parcialmente, ser empreendidas antes que a alma ouse enfrentar a porta do próprio templo. Então ela vai passar muitas vidas encarnando e reencarnando já nessa condição de estar no pátio, já ajudando na condição de um auxiliar, para auxiliar a nós que estamos ainda buscando. Para isso existem os auxiliares invisíveis. E antes de ela tentar entrar aqui no templo, que são 4 portas, ela vai ter que enfrentar. Quando a alma estiver perfeitamente realizada, ela estará no próprio Santo dos Santos. Aqui é a fase final, a realização final. Então, a purificação, então, deve ser parte do seu trabalho, do nosso trabalho. A autopurificação, a purificação da natureza inferior, que é a nossa personalidade, até que cada parte dela vibre em perfeita ressonância com a superior, que significa submissão ao ser imortal. Então, essa alma nessa condição, toda a personalidade dela serve apenas como instrumento desse ser. E todo o ser e toda a personalidade está submissa à vontade do ser. Aí sim, o rei é como se tivesse tomado o seu trono. Ele de fato vai reinar na vida daquele ser, daquela alma. Até então, normalmente, o ser nos intui alguma coisa, mas normalmente nem ouvimos, né? Nem prestamos atenção, porque a purificação não foi feita completamente para que haja uma ressonância vibratória, para que haja essa responsividade. E aí,
ao invés de o ser, o rei, tomar o reinado, o vassalo é quem vai ser o rei, né? Vai fazer o papel daquele rei. Cada vida a ser vivida nesse mundo inferior, no nosso mundo material aqui, cada vida a ser vivida deve ser devotada ao propósito único de reunir material útil, que então pode ser entregue ao ser imortal como uma doação, que vive e cresce com aquilo que o eu inferior reúne. Então, o propósito dessas almas que estão querendo chegar no templo externo, no recinto externo, é de reunir material com suas experiências, quer sejam faculdades, potencialidades, poderes de modo geral, que vive e cresce com aquilo que o inferior reúne. Então, sua vida vai ser de reunir forças para se tornar um ser melhor. E o ser melhor, nesse caso, não é melhor do que o outro, mas é um ser que possa estar mais capacitado a ajudar o outro. O eu inferior compreende que seu único trabalho no mundo é servir de agente ativo e temporário. Temporário porque ele vai morrer, vai ganhar essa alma, vai ganhar um corpo novo, cujo papel é acumular tudo que o ser espiritual necessita para avançar. Toda a vida no pátio externo tem de ser essa vida de positiva fidelidade ao ser eterno, que agora é compreendido como o verdadeiro eu ou ser, que deve permanecer através dos tempos. Então, a alma que já está nesse patamar espiritual de maturidade de consciência, as encarnações sucessivas, elas já nascem com essa condição. O verdadeiro ser deve permanecer através dos tempos, né? Não há uma quebra, a não ser em casos de alguma exceção kármica. As almas que entraram no pátio. Então vamos falar das que estão dentro do pátio. Elas já superaram as tentações mais comuns da vida terrena, o que para a gente é uma tentação, para elas isso nem balança. As tentações são outras, bem mais sutis. Nascem com uma consciência que se recusa a errar, quando o bem está diante dela. Então, ela não tem escolha. O bem ficou em sua frente, ela não tem escolha. Ela é o bem, porque ela já errou muito, ela já cansou, ela já sofreu. Embora a consciência possa, às vezes, agir erradamente, pouco antes de entrar no pátio, e mesmo depois de ter ali entrado, ela ainda desejará, de uma forma ardente, escolher o bem, mesmo que erre. Mas a escolha dela é sempre para o bem. As almas que ali entraram têm o desejo deliberado de agir da melhor maneira possível, mesmo que errem. E as dificuldades que elas vão encontrar? Agora terão de tratar com as sutis e mais penetrantes tentações que chegam à alma. Então, são tentações ainda, só que de forma mais sutil. Elas ver-se-ão envolvidas por dificuldades intelectuais, tentações de ambição intelectual, de vaidade intelectual, tentações de se orgulhar pelo que assimilaram e de agarrar-se firmemente por amor a si, ainda ela tem uma personalidade, ao que obtiver. Então, ainda há apego, ainda há resquícios do apego. E ela não está mais preocupada em ter coisas, pessoas, troço. Nessa fase, é possível ainda ela estar apegada ao que ela angariou intelectualmente, até o de sentir-se melhor intelectualmente do que o outro, saber mais. Serão acometidas pelo desejo de conhecimento para si, só para mim, só para si. Conhecimento do que podem ganhar e manter, sem perder, que dispõe mais contra o mundo do que a favor dele. Vejam que ainda nessa condição a alma ainda é egoísta, né? Ainda há uma mescla de egoidade. A alma chega a descobrir, à medida que sua visão torna-se mais aguda e clara,
que essa suposta aspiração ao amor é apenas o desejo de estar separada de seus semelhantes, de possuir o que eles não podem compartilhar, de gozar o que não se lhes dá. Veja aí a motivação que está por trás, né? Então é bom, sempre bom, que possamos refletir as nossas motivações. Para quando chegarmos lá, nós já temos trabalhado um pouco as motivações aqui nesse momento. A separatividade é um dos grandes perigos da alma em crescimento. O orgulho da separatividade e o desejo de crescer, aprender e obter um resultado a fim de poder possuir, sentir-se melhor que o outro. Tudo isso ainda é o fenômeno da separatividade. Esta é uma das tentações que irão acometer essa alma que chegou no templo. Mas depois de ter transposto a porta do pátio externo, mesmo depois de transpor a porta. E o que é necessário para transpor o pátio externo? A alma deve despojar-se da ambição e do orgulho intelectual e de tudo que a separa de seus semelhantes. Purificar sua natureza intelectual, perscrutar os motivos que a impelem ao esforço, o que está por trás da motivação. Observar-se cuidadosamente a luz que irradia através da janela do templo e que inunda o pátio externo. Observar-se cuidadosamente a luz que irradia. Então, observar nossas ações à luz do nosso ser divino. Ou também, se o mestre estivesse aqui, eu faria isto. Se o mestre estivesse aqui na minha presença, eu agiria assim. Ela procura renunciar a tudo que procura obter para a personalidade. Tudo que tende a separar dos que estão abaixo, bem como dos que estão acima. Foi? Sob essa luz do pátio, toda a sombra parece mais escura. E mesmo as coisas que se apresentam brilhantes no mundo inferior são vistas como sendo, afinal, sombras e não raios de luz. Então, diante dessa luz que elas alcançaram por terem chegado nesse pátio, então toda ainda sua sombra vai se tornar forte. Claro, tem que chegar, a luz chegou, ilumina para que aquela sombra possa ser trabalhada e ser purificada e consequentemente, diluída. A alma aprende, e essa é uma das lições do pátio externo. Ela aprende que há uma única maneira para que as portas que a separam do templo se abram. Qual seria essa maneira? Demolir as paredes que as separam dos seus semelhantes que estão mais abaixo. Essa atitude consciencial faz-se abrir a primeira porta. Então, identificar-se, ver aquele que está abaixo como um irmão, isso é uma forma dessa parede diluir-se, dessa porta abrir-se. Essas portas, né, são 4, até chegar no Santo dos Santos. Esta porta só se abrirá quando a alma derrubar as paredes de sua própria natureza, a personalidade, e estiver desejosa de partilhar com todos tudo aquilo que conseguir. Enquanto ela estiver querendo reunir para si, ela não pode transpor essas paredes, porque as paredes caem na medida dessa identificação, ela com os outros. Como se dá essa purificação? Todas as faculdades e poderes que esteve amealhando durante toda a sua subida pela montanha devem ser purificados ao extremo, que é sair do pessoal e atingir a impessoalidade. Veja que é uma condição sine qua non de se entrar no pátio externo ainda, sair da dimensão pessoal e atingir essa impessoalidade. Toda a essência das qualidades devem ser ofertadas como ouro puro ao altar e não com impurezas mescladas ao ouro. Tomemos a qualidade como a cólera, a ira. Isso é uma qualidade, uma força. Essa é a tremenda energia da alma que irrompe da natureza inferior e destrói o caminho do homem. Essa energia é indisciplinada e é destrutiva por ser indisciplinada, mas é uma tremenda força. Então, qual a ideia que está por trás disso?
disciplinar essa força e usá-la para o bem, que seria o oposto disso, o amor. Disciplinou, essa força vai para outro caminho. A mesma força da cólera, da ira, é a mesma. Transformada essa energia de cólera, de ira, em virtude, por muito tempo, aparecia no mundo com o nome de nobre indignação, de paixão contra a injustiça, de ódio contra tudo que é injusto e cruel. Ou seja, a pessoa sai da dimensão pessoal, ela já entra está muito desgastado, mas vamos para a questão genuína dos partidos políticos, sem olhar para o que está acontecendo hoje. Mas uma pessoa que entra num partido político que tem a intenção, há uma paixão nela contra a injustiça, o ódio contra tudo que é injusto e cruel, ela sente indignação pelo que está sendo injusto. Então isso é uma forma dessa energia, forte energia, está sendo ainda trabalhada. Isso nós vemos em grandes homens, que a história nos mostra. Só que isso não é o ideal ainda, é o processo. No início de nossa vida, na subida dessa pirâmide, essa cólera era uma cólera por si próprio. Irava-se quando sofria uma injúria. A retaliação retribuía o mal com o mal, o ódio com o ódio. Então, esse ser, acho que talvez já passamos dessa fase. Então, essa energia, no primeiro momento, ela era retribuída da mesma maneira. Quando avançamos um pouco em nível de consciência, quando a vida nos pega muito, e com a fricção, com esse diamante vai sendo polido pelo sofrimento, então essa cólera vai tendo outra faceta. Então, durante o caminhar mais adiante, essa alma aprendeu a purificar aquela energia em relação ao elemento pessoal. Sua indignação era maior com relação ao sofrimento de outra pessoa do que com o seu próprio sofrimento. Esteve aprendendo a usar essa cólera, essa energia superior para dominar a inferior, que é o quê? Essa necessidade apenas de si, ela já está vendo o outro. Reconhecer que o serviço era um dever e que uma das formas de serviço era exterminar os opressores e afastar os que estivessem infligindo o sofrimento. Veja aí, nesse momento dessa alma, ela acha o serviço era um dever. Mas que serviço seria? Exterminar os opressores e afastar os que estivessem infligindo sofrimento. Num outro momento de nossa caminhada, essas almas devem aprender que os que se comportam de modo errôneo também são seus irmãos e sofrem mais em suas ações injustas do que seus semelhantes pelo mal que eles possam fazer. Essas almas, nesse momento, elas devem aprender que aquela nobre indignação que sente, que aquela paixão contra a injustiça não é a característica da alma que se esforça em direção ao divino. Então ela sai daquele patamar de indignação, ela já alcança, que muita gente pode ver até como passividade, e pode ser também. Só quem sabe é a pessoa que está fazendo o seu processo. Se é indignação, se é passividade, ou se ela já passou da fase da indignação. E com a entrada no pátio externo, o que é que vai acontecer? O aspirante ou aquela alma, aquela altura, deve aprender que a vida divina é o âmago de tudo que existe. E Deus está presente tanto no coração do malfeitor como no coração do santo. Ela compreende isso. Então ela não distingue mais o malfeitor da vítima ou do benfeitor. Todos têm a divindade. A unidade da vida já mostra isso. Tanto faz a divindade de um ser que está nesse momento preso num presídio qualquer, não é diferente da divindade de um ser, de um santo. Não há diferença. A diferença que há é que aquele que está ainda
mergulhado nessa ignorância, ele ainda está com uma crosta muito pesada que o próprio tempo, aquelas voltas e mais voltas e mais voltas até atingir o topo, vai se encarregar de lapidar aquela crosta. E aquele que hoje é santo já fez esse processo, já passou por aquilo. No pátio externo, o divino deve ser reconhecido, não importando quão espesso sejam os véus que o escondem, pois ali os olhos do Espírito abrir-se-ão e não haverá véu entre ele e o eu dos outros homens. Um ser com essa estirpe espiritual, ele consegue enxergar no maior, que o mundo chama aí de bandido, eu não gosto desse termo, acho muito... Ele pode enxergar neste ser que ainda é ignorante, o ser divino nele. Ele é capaz. Nós não somos ainda, né? Ou pelo menos, talvez a grande maioria não possa, mas é uma questão de tempo. O que antes era cólera para aquela alma no início de sua jornada, tornou-se pela purificação proteção aos fracos, oposição impessoal aos grandes males, justiça perfeita para todos. Então esse é o nosso processo, essa é a nossa meta. Se hoje ainda sentimos cólera, em determinado momento, lembrar-se que é uma energia, que eu posso mudar aquela energia, que não mais vai retaliar, mas eu posso usar aquela energia em direção aos demais. Em outro momento, compreender que aquele que se diz opressor é tão vítima quanto a vítima, porque é ignorante. Aos pés do mestre diz que só existem 2 tipos de alma, as que sabem e as que não sabem. As que não sabem, elas fazem o mal. Não porque são más, mas porque não sabem. E aí, vamos ver, vimos a cólera e aí o amor, para trazer uma coisa mais concreta, para exemplificar como se dá a nossa purificação. No início da vida, da mesma maneira que a cólera, o amor começa a manifestar-se na alma sob seu aspecto mais inferior, né? Só conhece a procura exterior do outro e que em sua autossatisfação nem mesmo se preocupa com o que acontece àquele que amou. Então, é um amor muito egoísta, não está nem aí com o outro, se vai fazer o outro sofrer ou a outra, ele não compreende ainda, ele não sabe. No outro momento, esse amor, quando a alma se faz mais elevada, o amor transforma seu aspecto. Esse amor faz-se mais nobre, menos egoísta, menos pessoal, até ligar-se aos elementos superiores do bem-amado, em vez de ligar-se ao invólucro externo que vai passar. O amor que era sensual tornou-se moralizado e purificado. Então é um amor de ser para ser. Porque aquele corpo bonito vai passar, aquele rosto bonito vai passar, mas o amor é entre o ser e o outro ser, que a cada dia fica mais belo. E a cada dia o nosso corpo físico fica, teoricamente, pelo que chama-se de belo no mundo, mais feio, né? Num terceiro estágio, esse amor, com a entrada no pátio, o amor deve fazer-se ainda mais puro. O candidato deve levar consigo o amor que perdeu seu exclusivismo. É o amor que deve manter seu fogo sempre ardendo, mais aquecido, mas esse calor deve espalhar-se cada vez mais amplamente e estar depurado de tudo quanto se refere à natureza inferior, pessoal. Então esse amor que vai tornar acesa a nossa chama, a chama da convicção, a chama de que estamos no caminho certo, que devemos trilhar. E esse amor, cada vez mais, ele vai ser inclusivo, abrangente. Não é um amor exclusivista, eu vou amar só a minha família, só a meus filhos, não. Mas é um amor que ama. Ele só sabe amar. Ele não distingue a quem amar, porque a natureza dele é amar. Isso significa que o amor
dirigindo-se a outros, procurará constantemente saber quanto poderá dar aos outros. Então ele está sempre naquela posição de doação e não quanto poderá receber deles. Esse é o amor que se irá tornando gradualmente o amor divino em sua essência, espalhando-se na medida em que for necessário, mais do que na riqueza da retribuição. Isso é a nossa meta e nós vamos chegar lá. E nesse processo todo da entrada no templo, há provas, os testes e provas. Está buscando menos o êxito do trabalho do que o sucesso de quem o faz. Então aqui são questões. Vamos imaginar que nós todos aqui estivéssemos nesse templo externo, chegando. E aí nós passaríamos naturalmente por provas e testes. Então eis aqui umas perguntas que não precisa ninguém responder. Está buscando menos o êxito do trabalho do que o sucesso de quem o faz? Ou seja, é mais importante o êxito, o serviço ou o sucesso? Ao ver esse mesmo trabalho sendo realizado por outra pessoa, sente certo desapontamento mesclado ao cálice de sua gratificação? Percebe que quando há fracasso pessoal ainda sente a nota do desapontamento? Quando fracassamos em algo, ainda ficamos desapontados? Se ficamos, é sinal de que a personalidade ainda está presente. Então, a questão é purificar, né? Se positivo, a alma compreende que ainda há uma parte de personalismo que precisa ser eliminada dela. E põe-se ao trabalho de livrar-se. Então, quando ela percebe essa parte do personalismo, ela não vai ficar triste, desapontada, porque ainda está assim, não. Ela vai ter energia para quê? Para pôr-se ao trabalho de livrar-se daquela fraqueza e de afastar aquela sombra dos olhos da alma. Isto sim. E não ficar se vitimando. Eu não sou capaz, eu não posso, eu isso, eu aquilo. Eu sou capaz, né? Nós podemos. Não encontra a sua mais alta alegria na simples glória de servir. Quando a alma não encontra alegria só em servir, então vamos ver. Há uma certa tibieza na alma, ou seja, aquela alma que nós poderíamos fazer uma analogia à anemia. Quando a pessoa está com anemia, que fica sem coragem de fazer nada, a alma tem essa tibieza, essa anemia. Há essa anemia, há essa falta de alegria pela simples glória em servir. Há um leve tom de desencanto. O fluxo externo de amor está inclinado a retirar-se, cessando o seu curso, porque aqueles a quem ama não retribuem por amor. Então, essas são questões que foram trazidas. Então, aquela alma tão severa consigo e tão compassiva com as demais almas, sabe que ainda está trabalhando por alguma coisa para si própria. Então, ela vê aí que ainda há um resquício da personalidade, do pessoal. Ela ainda não saiu da pessoalidade e atingiu a impessoalidade. A alma sabe que a necessidade de amor é mais perene, premente, onde não há resposta ao amor. Isso aí uma mãe sabe muito bem. Talvez um pai, não sei. Mas a mãe compreende muito isso. E sabe que as almas mais necessitadas de receber amor são as que não retribuem, de modo nenhum, ao amor que as auxilia. Então, o fluxo de nosso amor está sendo diminuído quando alguém que amamos não está retribuindo, então é sinal de que há algo pessoal. Então, chegamos ao santuário interno. Já está no fim, viu? Mas só um pouquinho, porque começamos atrasados também. No pátio externo, as almas aprendem a ser tão severas consigo
Por isso é que são tão exigentes no que desejam de si próprias. E que a única segurança consiste em viverem iluminadas pelo ser divino. Por essa razão compreendem que não devem atrever-se a prostrar-se ante a porta do templo, até que a luz brilhe radiante dentro delas. Por isso elas se esforçam continuamente por se tornarem inteiramente translúcidas. Elas sabem que, como elas são muito exigentes consigo mesmas, então ela não vai querer entrar no santuário se está ainda com o pé sujo. Então a ideia é fazer essa caminhada além do fogo e no seu bojo, a figura do grande yogi é vista. Isso aqui é quando a alma está entrando no templo, naquelas 4 portas, lembra? E é dele que as chamas se estendem, recebendo o seu poder purificador da glória de seus pés. É dele, do grande guru, que vem a purificação final. Então é nesse momento que a purificação, tudo vai ser queimado, todo o resto vai ser queimado. Então o discípulo entra pela porta que o encerrará para sempre, separando-se de todos os interesses do mundo inferior, inclusive os pessoais, menos o de servir, que o separará de todos os desejos humanos, menos o de trabalhar pela redenção da humanidade. Nada permanece ali que consiga atraí-lo, porque ele viu a face do Senhor e diante dela todas as coisas se obscurecem. Obrigado pela paciência. Obrigada.